Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao NovoCast. Eu sou Werner Bezerra. Eu sou Sabrina Baes. E hoje a gente está aqui para contar histórias inspiradoras, histórias de sucesso de gente como a gente como eu, gente como você, que está correndo atrás, vencendo na vida, prosperando e mudando a sua realidade, mudando a realidade das pessoas também à sua volta. E uma particularidade do nosso NovoCast é trazer pessoas que nasceram no estado, cresceram, enfim, que tem alguma conexão para a gente ver que é possível a gente vencer na vida aqui também. E nosso querido estado do Mato Grosso do... Mato Grosso do Sul! Do Sul, galera, sim, do Sul. Porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, desde 1977, são estados diferentes, estados separados. E a gente usa essa brincadeira, é uma brincadeira, para valorizar as pessoas do nosso estado, porque o que faz Mato Grosso do Sul ser o que é são as pessoas. E hoje a gente está aqui para ouvir uma história incrível, né, Sabrina? Sim, e a gente está aqui hoje com a querida Cacilene Cardadeiro. Ela é mãe de meninas, casada, empresária, turismóloga, especialista no mercado de turismo e eventos, palestrante, eu sigo ela no Instagram, vejo as lives dela, diretora da H2O Ecoturismo e Eventos e gerente comercial do bonito Ecotel. Gente, ela é bastante atuante nas redes sociais. Não sei se vocês já viram alguma live dela. Agora ela tá com live às terças e às quintas, 5 horas da manhã. Ela é incentivadora do turismo, do esporte, né? Focada em pessoas. E ela tá organizando, pessoal, esse ano novamente a Maratona de Campo Grande, né? Que é um evento maravilhoso que eu vou estrear, né? Com as bênçãos de Deus. Bom, e a gente tá aqui para conhecer um pouquinho mais de você, Cassi. Me permita te chamar de Cassi, né? Fora de todo esse métier do empreendedorismo, das corridas, a gente quer saber um pouquinho de você. Você, Cassi, pessoa, né? Então, eu vou começar te perguntando qual a sua ligação do estado, você nasceu aqui, conta pra gente um pouquinho qual a sua relação com o Mato Grosso do Sul. É bacana você falar isso, porque quando vocês falaram da divisão do estado, né? O meu pai foi da Assembleia Constituinte. Então, ele foi da Constituição do Mato Grosso do Sul. Eu sou nascida em Dourados. E vivi a minha vida inteira em Campo Grande, mas nascida aqui em Dourados. Então, eu sou realmente da terra aqui. Ah, legal. Legal demais. E olha só, quando a gente começa a fazer o podcast, a gente fala muito da infância, a gente volta, né? E aí, eu aposto que você tem alguma memória saudosista, assim, da sua infância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Cacilene, miudinha, pequenininha. E meu pai é cuiabano, né? Veio de Cuiabá, minha mãe já era de Dourados. E a nossa família é muito grande, né? Minha mãe, 5 irmãos, o meu pai, 13. Então, a gente sempre se reuniu muito. Eu sou a prima mais nova e os meus primos tinham primos da minha idade, filhos da minha idade, né? Então, a minha infância eu sempre lembro, assim, muita gente em casa, né? Família grande, com muita festividade. Qualquer comemoração, qualquer chegada ou data era motivo para reunir a família em casa e sempre perto aí de 100 pessoas, 80 pessoas reunidas. Então, essa é a minha lembrança de infância. Legal. E você cresceu, a sua adolescência foi em Dourados? Como que foi? Como que era a Cacilene na escola? O que você lembra dessa fase de adolescência? Quando eu nasci em Dourados, mas meus pais já moravam em Campo Grande. Então, eu falo que eu ficava nessa ponte aérea aí, né, terrestre, mas sempre Campo Grande, Dourados, Campo Grande, Dourados. Estudei a vida inteira aqui em Campo Grande, fiz Montessori, depois fui Colégio Dom Bosco, na época, né, que todo mundo estudava um colégio grande. E eu lembro, assim, eu nunca fui muito de estudar, não era aquela menina Caxias, CDF, nunca foi a minha praia, não. Mas eu frequentava e gostava de fazer o que tinha que ser feito. Cumprir ali a obrigação. E hoje você estuda muito, né? Você não gostava daquela época, mas hoje... Você sabe que eu acho que o estudo, ele é um hábito, né? E tem que sentar, tem que ter a rotina. Hoje no café ainda conversei com meu marido. Eu me sinto muito melhor quando eu acordo, assim, dentro da minha rotina, estudando algum assunto novo, fazendo aquela higiene mental antes de começar a corrida do dia a dia, né? Legal. Então, isso é uma coisa que eu me habituei agora e sinto falta quando não faço. Legal. Interessante. É porque, para você compartilhar, a gente comentou, né, das lives, para você compartilhar, você precisa estudar muito. E eu acho que isso é uma prática que você tem para internalizar o conhecimento, ou não? Sim, eu acho assim, a gente não é ensinado, não sei vocês, né, mas eu não fui ensinada isso de criança, né. Às vezes você vai para a escola, eu vejo muitos pais falando, tem aula de novo, tem prova, e eu sempre falo com as minhas filhas, olha, você está indo para a escola para aprender. O aprendizado é algo novo e que empolga, né.
Então, se você tem isso na sua vida, que todo dia você vai aprender coisas novas, em vez de você ficar triste quando você não sabe uma coisa, você fica alegre, né? Você fala, putz, mais um motivo, mais uma coisa que eu posso aprender. E eu tive essa virada de chave. Então, eu particularmente gosto muito de ler, de filme. Série eu não tenho assistido, não, mas mais eu assisto muito YouTube, podcast. Eu adoro livros, eu já gostei, porque a gente vai tem um clube do livro. De alguns livros. Tem um clube do livro. Você falou que vocês são em 5 irmãos, né? Não, a minha mãe, nós somos em 4. Em 4. Você é mais velha? Eu sou mais nova. Mais nova, caçulinha. caçula. E você sempre teve essa de compartilhar com as crianças? Era muita gente, né? Você falou que 80 pessoas quando tinha essas reuniões. O que isso te ensinou, assim? Eu acho engraçado que as coisas vão acontecendo na vida da gente e vai ligando, né? O meu sogro, meu marido é português, né? Meu sogro que morava em Portugal, hoje ele é falecido, ele sempre falava assim, a gente nunca pode perder a oportunidade de comemorar algo na vida. Que legal. E isso ele falava, e meus pais são assim, a gente vai sair, comemora porque tá saindo, comemora porque tá voltando. Então eu acho que, às vezes, na correria do dia a dia, e quando você tem algum problema, você vai meio que travando, assim, você vai ficando mais... vai se guardando, né? E a comemoração, desde as pequenas coisas, e todo dia, porque todo dia você tem alguma coisa para comemorar, né? Você tem um fato novo, um aprendizado novo. Então, acho que essa é uma lição que eu trago da infância. Legal demais. Acho que se a gente tem esse olhar, né, de quanto o nosso dia é a única coisa que a gente tem, a gente hoje, valoriza, né? Valoriza. Mas a gente não pensa assim, a grande maioria vive como se... Enfim, não fosse só hoje, né? Então, eu acho legal também essa visão, né? É muito legal. Hoje né, eu tava assistindo a live e você falou sobre repertório. Por isso que eu te perguntei isso, né? Da tua infância junto com essa galera, né? Imagina, deve ser muito gostoso, né? Só de imaginar a gente já fica... Por causa do repertório, né? O repertório fortalece uma crença, a crença gera atitude, vai gerar resultados, que é o que você tá colhendo hoje, né? E eu tenho uma coisa da infância que a gente costuma fazer com as meninas, que assim, meus pais sempre levaram a gente pra tudo. Então, a gente sempre viajou muito, a gente ia nas festas, nas reuniões. Lembro do meu pai fazer reuniões em casa, a gente tá presente. Então, quer dizer, a criança não tá ouvindo. A criança é uma esponja. Sim. Ela escuta tudo, ela vai guardando na caixinha, né? Vai criando esse repertório. Então, eu percebo isso. Às vezes as pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade, às vezes tem mais dificuldade. Porque você vai num ambiente, tem pessoas novas, mas você foi acostumado a ver gente nova a vida inteira, né? Sim. Então, você se empolga em vez de você ficar tímido. Verdade. Deixa eu te falar, essa questão de quando você era criança, você pensou um dia que você ia ser turismóloga? Como é que entrou esse processo na tua vida? Esse start do empreendedorismo, a gente vê lá que você fala, né? 20 anos empreendendo. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa conexão aí. Você sabe que isso aí eu não tinha imaginado, não, nem planejado. Porque na minha família, de casa, dos meus pais, não tem ninguém que empreende, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, cuidou da família. E meu pai foi político, ele é formado em veterinária. Teve uma casa veterinária no início, mas depois ele trabalhou na questão pública e acabou investindo parte da vida dele no público, né? Então não tinha ninguém que tinha empresa, que tinha essa loucura, né, de todo dia um dia novo, porque a empresa traz isso também, né? Quem é empresário e empreende no Brasil, todo dia é uma loucura, né? Uma vida nova. Eu, na época da escola ainda, o que eu pensava, quando eu comecei a pensar em carreira, eu queria ser arquiteta, fazer arquitetura. Não sei de onde que eu tirei isso, mas eu queria fazer arquitetura. E na época de começar a prestar o vestibular, eu fui fazer um curso na Universidade da UEL, em Londrina, e tinha que fazer uma prova específica, uma prova de desenho. Eu falei, vou fazer um curso de desenho para fazer a prova. 30 dias de curso me levou a saber que eu não queria fazer arquitetura. Então, eu na véspera do vestibular, né, já matriculada ali para fazer o vestibular, descobri que não era arquitetura. Eu falei, agora eu não sei o que eu quero. E aí os meus irmãos faziam direito, eu cheguei a prestar o curso de direito, mas naquele período ali do Natal ao período ali das provas, eu tive uma prima que morava em Londres, a Gisele, ela veio passar uns dias no Brasil, mora ainda, e aí eu conversei com ela, eu sempre quis viajar, conhecer, eu não conhecia outros países fora do Brasil, eu tinha vontade de morar fora, e eu fui morar em Londres, fazer um curso de inglês. Certo. Quando eu voltei de Londres, que eu decidi fazer turismo, que na época estava começando os cursos de turismo, e aí eu fui fazer vestibular para turismo. Legal. Turismo tem faculdade, tem até em Bonito tem turismo, né? Não tá tendo agora, já teve, mas agora não tá tendo. Diminuiu muito os cursos. Foi feito, na época, formaram várias turmas, mas hoje tem poucas cidades que têm o curso de turismo. E como que você conectou essa coisa do turismólogo depois com a gente sabe que você tem um hotel
Maravilhoso lá, com toda a consciência do ecoturismo mesmo, né? Não é nem é a infraestrutura mesmo do hotel. Como é que você pensou? Da onde que veio daí esse start para empreender? Eu falo assim, quando eu fazia faculdade ainda, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era, e o que eu tinha antes da arquitetura? Eu queria trabalhar com algo que eu gostasse. Uma coisa que eu via muitas pessoas reclamando do trabalho, reclamando da rotina, eu falava, cara, eu não quero isso pra mim, eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Tipo, acordar, e isso eu já tinha. Certo. E aí, quando eu fui fazer turismo, eu fui muito mais pela viagem, né? Porque quem faz turismo, muitas vezes, vai fazer turismo porque pensa que vai ser turista. Mas, na verdade, você vai trabalhar nos bastidores do turismo, né? E você trabalha sábado, domingo, feriado, quando as pessoas estão viajando, você está trabalhando. Ou Natal, não tem, né? As férias as pessoas viajam e você trabalha. Só que eu gostei muito, assim, da faculdade, me abriu, assim, o leque, eu falo que eu comecei a ver coisas que eu não via antes, as oportunidades. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça que era, eu preciso arrumar um emprego antes de me formar. Depois que eu formar, vai ficar mais difícil, né, eu atuar na área. E aí, já na época da faculdade, hoje a empresa que eu tenho, que é a H2O Ecoturismo, uma agência, eu comecei como estagiária. Então, eu fui Olha só. estagiária da Caraca. H2O, e aí depois eu tive a oportunidade de me tornar sócia, e aí acabou que depois o meu outro sócio também saiu, hoje eu sou proprietária única. Que legal, Mas eu comecei como olha. estagiária. Maneiro, legal. É porque isso é curiosidade minha, inclusive, Tá. né? Eu falei assim, o turismólogo, ele faz o quê? Porque na minha cabeça era assim, era o guia, né? Era o guia turístico. E você Né? sabe que quando eu decidi fazer turismo, eu também tive esse problema, porque ninguém sabia o que era turismólogo. E eu até Uhum. brinco, eu falo, parece tarólogo, né? Você fala, é só a profissão, daí você fica naquela pessoa não entende, né? Exato. E eu peguei e falei, não, vou fazer turismo pensando nas viagens. O que Aham. acontece? Quando eu me formei, e aconteceu com muitos colegas na época, as empresas de turismo, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, eram muito familiares. Então, dificilmente as pessoas contratavam um turismólogo. Por quê? Era ela que era gerente, que né, o filho que vinha, depois era o irmão, então não tinha muito essa questão da contratação. O turismólogo, ele pode atuar na área de hotelaria, você tem a Uhum. formação com especialização em hotelaria, tem a parte da questão da natureza, né, os gestores de parques naturais, atrativos turísticos, tem a parte de agenciamento, que foi a parte que inicialmente eu me aprofundei, e a parte pública também, né, porque você tem as secretarias e tal. O turismo, ele movimenta mais de 50 setores. Caraca. No Brasil, a gente ainda tem uma visão que eu falo que começou a melhorar quando a gente começou a trazer dados, né? Porque você pega aí qualquer empresa, por exemplo, em Bonito, que é onde a gente atua forte. Bonita, o turismo é o que mais emprega, né? É o setor da atividade ali que Legal. mais emprega pessoas na cidade. Em termos de arrecadação, primeiro está o agro, né? Depois vem o turismo. Mas na questão do emprego, que você está falando de pessoas, ele é o que mais emprega lá. Legal. E nesse processo, Cassi, teve algum momento assim que, enfim, de dificuldade, que você achou que não ia dar certo, alguma coisa que aconteceu, ou foi mais tranquilo? Você recorda de alguma? Vários. Se não tiver perrengue, né? Se não tiver Conta pra perrengue. gente então, porque pode ter alguém que tá Vários. nessa fase e pode servir, né? Eu lembro assim, eu acho que até pelo fato de ter buscado algo que eu gostasse, eu nunca tive preguiça. Então, se tivesse que chegar às 5 horas da manhã, meia-noite, eu lembro das minhas amigas falarem, ai, Cássia, mas você faz esse estágio? Eu não vou fazer, eu ganho menos que a minha mesada aí. Eu falava, cara, mas eu vou. Eu tô gostando do que eu tô fazendo, eu tô aprendendo muito. Na prática, você aprende muito. Legal. Né? E emprega a teoria também, porque a teoria sem a prática é desvaneio que fala. Sim. Qualquer ideia sem prática é loucura. Então eu aprendia muito, eu conhecia as pessoas, eu comecei a ver um mundo ali de trabalho que eu não conhecia. Mas os desafios são muitos, né? Porque eu falo assim, o empreendedor, ele tem que ter a parte emocional muito forte, né? Porque você lida com pessoas, tanto do lado interno, de equipe, quanto com o cliente. E isso a gente não aprende na faculdade, né? Essa parte da gestão emocional a gente não aprende. Então, todo dia é uma grande oportunidade, mas se você não tem isso na sua cabeça, eu aprendi isso recente, não era quando eu saí da faculdade, eu não conhecia esse lado. E aí você quer desistir, porque você acha que não vai dar certo, aí tem a questão da economia do país, aí tem a questão, às vezes, de uma pandemia, né? Tem no caso da agência, principalmente, você lida com prestação de serviço. Então, você vende um serviço que é realizado por outro, você não controla 100%. Então, muitas vezes, você tem vontade de desistir. Você sabe que a gente
tem uma diferença muito grande de quem é empresário e de quem é empreendedor, né? Porque eu disse que o empreendedor, ele é o estilo de vida. Você pode, por exemplo, eu sou servidora pública, eu posso empreender lá no meu setor, a gente pode empreender na nossa vida, né? Eu concordo. É uma atitude, né? E se a gente não tem esse espírito, esse estilo de vida, realmente acho que só ser empresário fica muito mais complexo também de enfrentar, né? Todas essas dificuldades. Eu acredito muito nessa questão de ser empreendedor, não importa onde você esteja, né? Ou no público, ou no privado, ou como funcionário do privado também, que você pode. Eu acho que é a mentalidade de você ver alternativas diante do problema. Né? Porque às vezes você tá ali só cumprindo uma tarefa e você não inova. E eu não sei de onde que eu tirei isso, assim, eu acho que desse repertório lá de infância, de viajar muito, de andar com muita gente, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito positiva, né, de procurar uma solução, e eu sempre olhava aquele problema e falava, mas não pode ser assim, tem que ser diferente. E aí foi onde eu fui criando a alternativa. Eu lembro quando a gente abriu em Bonito, tinha uma colega na época que estava vendendo a agência dela, e ela falou assim, porque Bonito não tem mais jeito, tá muito difícil. Isso foi o quê? Nós estamos falando de 2006, 2007. Eu falava, mas não é possível que isso pode um destino acabar assim. Eu tinha pouca experiência nisso, mas eu falava, mas não pode, né? E hoje você vê a pujança que é bonita, né? Então, eu sempre gostei de ver alternativas aonde elas ainda não existiam. Eu tinha esse olhar. Era só um ponto de vista dela, né? Era um ponto de vista. Com certeza vista. você empreendia já dessa época, porque se você era estagiária, né, e chegou, né, a ser sócia, proprietária, enfim. É uma coisa de mentalidade, né? De você observar, querer resolver, né? Você querer resolver, mudar a mentalidade. Né? Eu tava conversando com um amigo meu, ele falando assim, putz, você treina 5 horas da manhã, tal, pra mim não dá porque eu sou vigilante. Infelizmente, eu sou vigilante. Não é infelizmente, né? Se você mudar a mentalidade, você fala assim, ainda bem eu tenho emprego, mas como é que eu faço pra treinar também em outro horário, que seja, né? Mas sendo vigilante, tendo meu emprego. Graças a Deus eu tenho meu emprego, né? E aí, ele está vigilante. Isso que eu ia falar, tem um verbo aí muito, né? Eu não sou, eu estou. Né? E tem uma diferença, né? Eu queria aproveitar esse gancho aqui. A gente fala muito, a gente acredita muito em propósito. A Sabrina sempre tem uma pergunta que eu adoro, que ela faz no final. Eu não vou estragar, não vou dar spoiler. Mas assim, eu percebo que é muito da gente não ouvir o ruído de fora, né? Você fala muito sobre propósito no seu Instagram e acho que você encontrou no turismo, por exemplo, você ouviu a sua voz, né? Ouviu, assim, eu gosto de fazer isso aqui. Você falou acho que umas 3 vezes já. Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô fazendo o que eu gosto. É muito isso, assim, pra gente tá perdido, enfim. Precisa encontrar o... Eu acho que é só isso. É. Não, é assim, porque teve muito ruído, teve muito ruído na tua trajetória, né? As pessoas, por exemplo, falam que bonito, gente, bonito acabou. Aí você fala assim, não pode. Não pode falar que bonito acabou. Eu comecei na agência no turismo, né? Hoje a gente tem um hotel lá em Bonito também, que é o Bonito Ecotel. E começou um certo momento, eu falava assim pro meu marido, eu quero ter um hotel em Bonito. Ele falava, você é doida. Você quer mais trabalho, Cássio? Eu falei, não sei, alguma coisa me fala que a gente vai ter um hotel em Bonito. A gente não tem o dinheiro, você trabalha demais, como é que vai acontecer isso? E aí, ó, pra você ter uma ideia aqui, que é o poder da atração e de você acreditar. E eu tinha aquilo, eu falei, não quero ter um hotel em Bonito. Um dia a gente estava em Bonito, viu um terreno que era maravilhoso, que quando ele viu, ele ficou encantado. Mas, paralelo a isso, a gente realmente não tinha o recurso. E num jantar com um amigo, que era carioca, que estava de passagem aqui, a gente falou, e aí, como é que tá o mercado? Eu falei, o mercado tá ótimo, estamos trabalhando e tal. Inclusive, tenho falado pro João muito que eu quero ter um hotel em Bonito, mas ele acha que eu tô ficando doido e tal. Ele falou, meu sonho de infância é ter um hotel em Bonito. Não, ter um hotel, não em Bonito, né? Olha só. E a gente falou, sério? Ele falou, sempre quis ter um hotel. E dali começou e a gente fez a parceria, a sociedade. Então, assim, eu acho que e hoje eu tenho feito muito isso de forma intencional. Acho que lá atrás era meio que, talvez pela infância e pelos pais, né? Minha mãe sempre foi positiva, como eu falei, e falava pra gente, né, buscar aquilo que a gente gostaria de viver. Mas hoje eu faço de maneira intencional. Por exemplo, o dia que eu acordo, eu falei que eu tenho acordado às 4 horas da manhã, né? 4h10 eu tenho acordado. O que eu tenho feito muito? Estudado e buscado coisas que estão, assim, que me levam pro lado positivo. Isso faz diminuir o ruído externo. Legal. Porque a preocupação, quando você acorda o dia já preocupado com alguma coisa, que às vezes nem tá na sua rotina, mas você tá escutando alguém falar, você acaba, você tira o foco. Você sai daquele foco seu que você tá ali buscando para prestar atenção no que as pessoas estão falando.
Sim. Então, você voltar à meditação, o esporte, que eu acho que é uma meditação ativa, né? Você se blindar com relação à informação na sua casa, né? Fazer ali os momentos ali da refeição com a sua família, você ter o seu momento interno para você fazer o que você acredita, faz toda a diferença. É aquela coisa do alimento do repertório, né? Isso também tá alimentando. Não é só na infância que a gente alimenta o repertório, a gente consegue fazer isso agora. Exatamente. Né? Aí você começa numa vibração diferente, né? Você até falou na live hoje, assim, quando a gente acorda, né, com uma rotina, a gente já conecta numa outra, igual rádio, né? Você liga numa vibração, assim, e você vai o dia numa energia totalmente diferente, né? Do que você já acordar sem rumo, sem nada, Sim. e já liga a televisão, já vê, né, o Já jornal. tragédia uma atrás da outra. É porque tá acontecendo muita coisa boa no mundo. Só Mas que não aparece, né? Não dá, daqui a não pouco dá o que vai mídia, né? aparecer, né? Vai aparecer a tragédia, cara. Aí você É quer isso ver vai que nem o aparecer. cliente, né? O cliente, você tem clientes maravilhosos. Aí você tem um ou outro que dá problema. Onde é que você foca? É isso aí. No que tá dando problema. Então, isso é uma questão de treinar a cabeça. E aí você perguntou assim, como é que faz, né? Ah, não, a pessoa fala, mas eu já tenho 40, 50, 60 anos, lá mais pra fazer. Todo dia dá pra fazer. É você decidir. Sim. E aquela pessoa que tá fazendo isso, também tem dia que ela cai no problema. Eu Sim. até brinquei, falei na live ontem, eu tava meio assim. Falei, nossa, mas acho que eu tô focando mais no problema do que no que tá dando certo. Então, acho que a consciência é que vai te tirar disso. Porque daí, mesmo você já fazendo, vai ter os dias que você vai dar um picos e vales ali, mas você sai mais rápido. Sim. Porque na meditação é isso, né? A gente acha que meditação você vai sentar lá e vai desconectar. Na verdade, é você pensar e voltar. Pensar e voltar. Exatamente. Né? Essa consciência é muito importante. Esse é o exercício, né? Esse é o exercício diário. Isso. Não é assim, fiz um curso, fiz uma imersão de uma semana. Se você sair de lá e não colocar em prática, e não se policiar, né, que é o vigiar e todo dia, você não consegue. É isso mesmo. Vamos aproveitar então que a Cássia já falou pra gente um pouquinho como que é a rotina dela, como que ela acorda, né? Então, pra quem te acompanha, né, aí nas redes sociais, enfim, você tem uma rotina bem empolgante, assim, né? Começa muito cedo e live, e eu vi que você tinha um propósito esse ano também de fazer lives diárias, né? Você é mãe, empresária, conta pra gente um pouco qual que é o segredo aí de você conseguir fazer tanta coisa num dia, ou enfim, sempre sorrindo, sempre feliz. Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa conexão dessa rotina aí. Você sabe que eu acho que a maternidade me ajudou demais, porque é aquela história, né? Não pede pra quem tá desocupado, pede pro ocupado que ele vai te entregar, né? Ele consegue. Então, assim, a organização faz toda a diferença, né? A agenda. Claro, acho que sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho um parceiro que me ajuda muito, né? Em casa, a gente divide muitas coisas. Pra você ter um exemplo, qual que é o meu combinado com o meu marido, né? Com o João. Amanhã é minha. Amanhã ele cuida das crianças e eu vou correr, vou fazer minhas coisas, e no final do dia ele vai fazer o esporte dele, que ele joga tênis, e eu recolho as crianças, dou a janta, levo no patins e tal. Então a gente fez essa divisão. Acho que isso é as grandes parcerias de hoje em dia, né? E outra, agenda, se organizar na agenda e conversar, né? Então, ao mesmo tempo que o meu dia é corrido, eu vou muito para Bonito. Então, quando eu vou, antigamente eu levava as crianças comigo. Agora começa a ter a função da escola que ela não pode faltar a aula. Então, a gente decidiu colocar as crianças numa escola integral. Elas almoçam na escola, que é para a gente poder conseguir coordenar os trabalhos fora isso. Então, acho que é muita conversa, casa, parceria. Para mim, a família, ela tá em primeiro lugar. Já não foi sempre assim. Eu sempre trabalhei muito. Num primeiro momento, eu priorizava o trabalho. Hoje não, hoje a minha família está em primeiro lugar, não quer dizer que eu trabalhe menos, né? Mas eu tenho esse valor muito forte e faço de tudo para me organizar. Eu falo que tem coisas que vêm para o bem. Com o Covid, eu tinha agência em Campo Grande, uma loja física, em Bonito outra. Eu acabei fechando a agência daqui e fui trabalhar home office. Então isso acaba me facilitando muito, né? Porque eu tô em casa o tempo todo ali trabalhando, mas se acontece alguma eventualidade com as crianças, eu consigo ter a criança em casa e continuar trabalhando. Então é isso, acho que a gente vai adaptando, vai entendendo o que funciona, o que não funciona, conversando muito com o parceiro para poder dar conta do recado. E o quanto ter uma rotina fixa, né? Porque as pessoas falam assim, ai, que rotina. O quanto que você saber, né? Saber o que você tem para fazer no seu dia e todo dia repetir aquela rotina, você acha que interfere em conseguir fazer tudo o que você precisa?
Você sabe que como meu pai foi político e a gente tinha esse vínculo muito forte com Dourados, a gente ficava 3 dias em Campo Grande, 3 dias em Dourados, 4 era aquela correria. E na minha casa, na minha infância, não tinha muita rotina. Quando eu casei, meu marido é português extremamente sistemático. E ele tinha muita rotina. Então ele tinha o sistema dele, a rotina dele. Eu falava, gente, esse homem tem muita rotina, eu não vou dar conta disso. Então aquilo pra mim foi muito novo. Só que eu falava, cara, eu vou tentar, né? Vou tentar me adaptar. Aí quando veio as crianças, de novo, a organização acabou ajudando. Hoje, vindo de uma casa que não tinha rotina, casando com uma pessoa super, super sistemática, também acho que houve um equilíbrio. Eu ajudei muito ele a dar uma quebrada e ele colocou. A rotina é tudo. Porque se você tem rotina e você se organiza, você dá conta de fazer tudo. Agora, se você não tem, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje eu uso tudo na agenda. Tudo que eu faço vai para a agenda do Google. Tudo, literalmente. Tipo, fazer minha unha, tá no Google. Vou pegar o patins das crianças, tá lá. Eu tenho uma agenda minha e tenho uma agenda compartilhada com meu marido. Então, se tem que marcar alguma coisa que ele tem que saber, a gente já marca na agenda compartilhada. Por quê? Porque você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A mulher até faz, né? Mas não em ambientes diferentes. Então, se você tem... O que eu vejo muito das pessoas é assim, não, isso aqui não precisa entrar na agenda. Não precisa. Tanto faz ser pessoal, profissional, social, tem que estar na agenda, porque a agenda é uma só. Então, a minha dica é fazer a agenda e se organizar, inclusive no deslocamento, né? Porque hoje em dia você não chega em 5 minutos. Sim. Então, você também tem que ter essa questão do deslocamento. Esses gaps, né? Eu uso assim, muito que demanda energia. Demandou minha energia, tem que ir pra agenda. Né? Até para você conseguir calcular, porque aí você faz uma agenda, eu não sei se você, e essa é uma pergunta inclusive, se você sofreu muito no começo assim, porque às vezes a gente fala para as pessoas, tem que ter rotina, tal, não sei o quê, aí a pessoa vai lá e faz a agenda, né? Já gasta, já dá aquela acelerada para conseguir fazer a agenda, e aí a agenda não tá batendo com a realidade. Aí a pessoa desiste, né? Eu não sei se você sofreu muito, se você começou a estudar isso, fala assim, putz, vou fazer um curso de produtividade, vou fazer uma mentoria, não sei. Como é que você conseguiu, e se você sofreu muito no começo, e é uma dica para as pessoas que estão fazendo isso e estão sofrendo. Eu sofri muito, porque eu não tinha essa rotina, entendeu? Daí eu senti em casa, que quem me cobrava era meu marido, né? Mas assim, o que eu sugiro daí? Essa agenda do celular, que eu falo, a agenda do Google ali que você usa, ela é de graça, você não precisa nem pagar, faz lá um Gmail e tem. Por que eu falo essa agenda? Porque essa agenda pode estar no seu computador, pode estar no seu celular e você pode acessar de qualquer lugar. Porque se você tem uma agenda física, se você consegue carregá-la para tudo quanto é lugar, ótimo. Mas se você não consegue, como é que faz? Você vai marcar um compromisso sem saber. Sim. Então hoje, e também assim, não queira colocar tudo de uma vez, né? Certo. Começa a usar, testa. Né? Porque às vezes o tempo que você vai perder planejando um mês, aí aquilo não dá certo, você já frustra e não faz. Faz a semana. Aí aquilo vai pro seu repertório. Aí você fala assim, cara, isso aqui não funciona. Isso aí eu já ouvi, isso aí não funciona. Aí fortalece tua crença que eu não consigo fazer isso aqui. Aí resultado, e aí aquele ciclo, né? Fica naquele não ciclo. vai dar 100% certo da primeira. Então você vai fazendo, vai acrescentando, você vai aprimorando. Hoje em dia tem coisas que ainda eu me perco. Eu faço muita reunião, hangout online, né? Hoje basicamente todas as minhas reuniões são online. Por causa do tempo do deslocamento, você vai juntar 3, 4 pessoas, é difícil fazer isso hoje, né? Quer dizer, é mais fácil você fazer online. E às vezes eu ainda marco alguma coisa que bate com outra, que às vezes eu chego atrasada ali num negócio. Então, é o tempo todo ajustando. Essa é a dica. Não tem receita de bolo, não. Conforme você surgindo as demandas, você vai fazendo... Vai colocando, mas a agenda, ela é tudo na vida. Tem aquele livro, né, que fala de gestão do tempo, da tríade, que o problema é o seguinte, que existem 3 tipos de... Você pode classificar os seus compromissos em 3, né? O que é importante, urgente e alguma coisa de manutenção. E normalmente a gente deixa passar o que era importante, ele vira urgente. E aí, se você não tem esse cuidado, a tua agenda... Você fica apagando incêndio. Então, é legal assim, né? De repente, no domingo, pensa na tua semana. Seja intencional, pensa na tua semana. Classifica as coisas que você tem pra fazer. E ocupa ali segunda, terça e quarta e já faz o que é importante. Porque quinta e sexta você já não tem tanta coisa urgente, né? Você sabe que você falando isso? Eu fiz uma vez um curso de procrastinação. Legal. E aí, eu tinha assim na minha cabeça. Mas a pessoa não é procrastinadora. Eu não sou procrastinadora. Porque eu passo o dia inteiro fazendo as coisas. Como é que eu sou procrastinadora? Só que o procrastinador, ele é diferente do preguiçoso. Às vezes você fez na cabeça assim, o preguiçoso é aquele que não faz nada. O procrastinador, ele pode ser uma pessoa extremamente ocupada,
só que ele procrastina aquilo que é importante, né? E aí tem a ver com os sentimentos. Então, assim, tudo é repertório, né? Quando você começa a estudar mais sobre pessoas, sobre o autoconhecimento, que você percebe o sentimento, que daí você percebe que você tá adiando alguma coisa ou deixando de fazer, porque você tem uma lista, vai acontecer isso, a pessoa fez uma agenda maravilhosa. Só que aquilo que ela colocou no ponto da lista que ela ia fazer, ela não faz. Aí ela deixa. Aí ela deixa pra fazer quando? 5 horas da tarde. Ah, não, mas a pessoa que eu ia ligar não tá mais lá. Então ela joga já ficou pra para outro frente. dia. Sim. Você percebe que não é só organização? Tem a ver com o sentimento que você trata ali? Então, assim, o autoconhecimento, né? Se organizar, se autoconhecer, estudar para você poder tratar as coisas. Eu vou pegar um gancho nesse assunto que você falou. A gente percebe, né, no seu perfil, no Instagram, que você fala muito sobre evolução, né? Sobre desenvolvimento pessoal. Quando que você teve essa virada de chave? De perceber essa questão do indivíduo, da pessoa, e isso também do autoconhecimento, de mudar a mentalidade. Quando que isso aconteceu? E conta um pouquinho pra gente do que você pode ensinar pra gente nessa questão da evolução do indivíduo mesmo como pessoa e enfim. Ó, a H2O tem 20 anos de empresa e eu sempre gostei muito de trabalhar com as pessoas, né? Assim, eu sempre fiz treinamento com a equipe, fazia workshop, eu mesma liderei vários treinamentos internos e tal. Só que teve uma época que a gente trouxe um consultor de Curitiba para falar de Oceano Azul, né? Qual tem um que livro, era? né? Tem um livro, né? Qual que é o cenário de você buscar se diferenciar no mercado para sair da guerra de preço e tal. Quando ele veio, ele falou assim, Cassi, qual que são a missão e os valores da empresa? Eu falei, que não tem isso não. Ele falou, o quê? Eu falei, sabe o que é? Aquele quadrinho que fica lá preso na parede e que ninguém cumpre, que você chega lá no empreendimento e fala, a missão é atender bem o cliente, o atendimento é um lixo, eu não quero isso pra mim. Ele falou, não, mas você não pode se basear pelo que não tá funcionando. Você tem que ter, porque os valores da empresa vai representar a equipe, as pessoas que vão comungar daquilo vão ficar, as outras vão sair, e eu sei que um treinamento que era para ser de uma coisa virou outra, porque daí lá a gente fez a missão, fez os valores. Eu falei, mas como é que as pessoas vão falar o que a empresa é? Eu não quero isso. Mas, cara, são as pessoas que estão aqui dentro. Foi sofrido. Sofri ali, mas saiu. Aí, desde então, a gente começou a falar mais de valores de pessoas da empresa. Naquela época, não vou lembrar agora, mas deve fazer uns 8 anos, 10. A gente falou sobre a missão da nossa empresa, que era encantar e desenvolver pessoas. Porque a gente entendeu por que pessoas e não o cliente. Porque para atender bem o cliente, as pessoas da casa tinham que estar na mesma vibe ali, comprometidas para poder fazer aquela entrega. Então a gente começou a trabalhar. Só que eu sempre gostei disso, só que na minha casa eu sofri muito bullying, eu falo. Que o pessoal falava, lá vem a coach, viajando. Ai, pronto, vai virar isso, vai virar pastora, vai virar coach, de tudo que você puder imaginar. Daí eu ficava quieta, tratava aquilo na empresa e ficava quieta. Porque eu sempre gostei, sempre lia muito livro daquilo, mas não onde eu via que aquilo ia ter uma conotação diferente daquilo que eu pensava, eu ficava quieta. Aí na pandemia, quando a gente fechou tudo e foi para casa e tal, eu fiz um curso de abundância. Um curso online de abundância, uma mentoria de abundância. E nossa, aquilo foi uma virada enorme de chave para mim. Entender que a abundância, isso aí eu tô falando material e de emoções, de tudo, ela tá disponível. Uns acessam, outros não. Mas a abundância, ela é algo que transborda realmente, que não é finito, né? A gente acha que tudo acaba, né? E aquilo virou mais uma chave na minha cabeça e eu comecei a aplicar todos aqueles conhecimentos que eu tinha tido na minha vida. Começou a dar certo. Tudo. Porque assim, lá atrás eu me imaginava assim, eu cheguei a pensar em não ter filho, ou então como é que eu ia ser mãe e eu ter que trabalhar menos. Tipo assim, não podia aquilo. Eu sou a dona, eu tenho que estar lá 24 horas por dia e tal. E aquilo foi virando chaves na minha cabeça, que não é estar lá todo dia, é pensar, é gerir, porque o gestor, ele tá vendo outras coisas, né? Não é que o trabalho do balcão é menos importante, mas se eu tô no balcão, eu não tô vendo o planejamento futuro. Então, começou a virar essa série de chaves. Eu comecei a aplicar e começou a dar certo. E, de novo, eu não falava muita coisa, porque, né, o pessoal me gozava e eu ficava quieto. Aí... Só que daí, nessa hora, quando você começa a dar certo e, assim, ter uma escala maior de resultado, você começa a ver as pessoas que não têm, né? Você fala assim, por que eu tenho e o fulano não tem? E aí a pessoa vem reclamar pra você e você não
não consegue muito sair daquela reclamação. Porque às vezes a pessoa vem reclamar pra mim, em vez de eu dar um toque ou só ouvir, às vezes você não precisa falar nada, né? Você só escuta. E eu entrava na onda do cara, mas é mesmo, né? Mas o mercado tá ruim, o mercado não tá ruim. A pessoa vinha reclamar e eu entrava naquela onda. Falei, esse negócio tá errado. Aí, quando foi o final do ano passado, de 2022, que virou aquela loucura das eleições, né? Independente de partido, cada um tem o seu, mas o pessoal ficou muito preocupado, né? E meu marido ficou muito preocupado. Porque ele não é daqui, ele é de Portugal, e ele começou a ficar, e lá em casa começou a virar um clima assim horroroso, sabe? De medo, de preocupação, de não sei o quê. Daí eu falei, gente, esse negócio tá errado. Aí eu fui fazer uma mentoria. Fiz uma mentoria, e na mentoria, eles falavam muito de transbordo, que eram 3 estágios, né? A escassez, que seria um ambiente onde falta para todo mundo. Na abundância, onde você tem o suficiente para você e para as pessoas que estão no seu entorno. E no transbordo, que seria algo que você começa a falar e compartilhar, e aquele que tem interesse pega e segue a vida dele. Eu falei, gostei disso aqui. Por quê? Porque no transbordo, você compartilha o seu conhecimento e a pessoa, ela vai usar ou não. Mas ao mesmo tempo que você não guardou só pra você, e a pessoa usa se ela quiser. E aí eu falei, aí lá tinha o desafio de fazer de falar. Contar isso pro outro. Eu falei, gente, mas esse negócio vai ficar esquisito. Tudo que eu tinha medo, né? Eu tinha literalmente medo e vergonha. Eu nunca tive dificuldade em falar em público. Talvez até pelo meu pai ter sido político, e eu sempre ia nos comícios. Eu nunca tive dificuldade, assim, de falar. Tem vergonha? Não tenho. Mas falar daquele assunto que as pessoas às vezes me criticavam, ou que eu não estava preparada para falar, eu falei, cara. Mas tinha esse desafio, eu falei, vou fazer. Aí eu fiz o desafio de fazer 100 lives, todos os dias. Caraca. E aí eu falava assim, faz um desafio público. De madrugada, né? Aí eu falei, mas por que foi de madrugada? Porque era o único horário que eu tinha pra fazer, sem as crianças estarem acordadas, sem meu marido, nananana. Eu falei, vai 5 da manhã. E era a primeira coisa do dia. Não tenho tempo. Não, mas era o primeiro do dia. E aí eu comecei a fazer e comecei a gostar no sentido assim, dava certo pra mim, um conhecimento novo. Quando eu falava, eu aprendia mais, porque daí eu gravava, era ao vivo. E aí depois eu assistia. Eu falava, cara, mas aquilo que eu tô falando lá não tô aplicando ainda. Então, peraí, vou aplicar aqui. Ou eu falava, nossa, eu me assistindo virava uma chave pra mim. Sim. Isso aqui é interessante. Então, assim, eu aprendi muito. Esses 100 dias foram, assim, dias intensos. Porque daí eu viajei, fui pra fora do país. Ia, às vezes, pra Bonito, ficava na chácara que não tem internet, tinha que vir de madrugada pra fazer a live. Então, e foi um compromisso. O todo dia, que é o que a gente fala da aplicação diária, ele é difícil. É todo dia. É todo dia, todo dia. Todo dia quando você tá mal-humorado, é quando você sai e volta numa festa 2 da manhã e tem que fazer a live. É todo dia. Todo dia quando a criança passa mal a noite inteira, que tem criança, sabe? É todo dia. Então, aquilo trouxe uma virada de chave no sentido, assim, do poder que tem o todo dia e de ser é pouquinho. Porque a gente tem mania de querer uma coisa nova e só pensar no resultado. E o resultado só vai vindo todo dia. E aí foi quando eu comecei a falar. E eu percebi, assim, também que aquela crítica inicial que eu tinha medo, ela continua acontecendo, não tem problema. Várias daquelas pessoas que me criticaram depois vieram me agradecer. Ou pedir ajuda. Que legal. Ou me ajuda aqui nisso, né? E tudo bem, entendeu? Sim. E aí, só que as primeiras que eu gravei e falei, quero nem ver o que esse povo vai falar. Eu vou gravar, postar lá, depois eu vejo. E no segundo ou no terceiro, teve um cara que fez um textão assim, tipo, o que você tá falando? Porque a vida não é assim. Eu falei, tá tudo certo, pensei comigo. Cada um vê como quer. Sim. Cada um tem um mapa de vida, né? E o mais louco, assim, só pra fechar esse assunto, é que é engraçado que você pega um tesouro na sua mão, aí você aplica, dá certo, você fala pra pessoa que tá com dificuldade, ela ouve e ela não faz nada. E aí ela reclama. Por isso que a informação, realmente, ela tá disponível. A gente não precisa ter medo em falar. Ai, meu Deus, mas se o meu concorrente vai pegar essa informação? Não vai. Sim, não é que não é pra ele fazer, mas entre ele ouvir e ele praticar, demora, hein? E o resultado vem da prática. Não, legal demais. Legal. Isso Nossa, passou um filme que ela tava falando. Isso te deixou... Eu percebo que você tem uma percepção, assim, muito aguçada, sabe? Isso não tá certo. Isso tá errado. Precisamos trocar. Eu acho que esses dias de live, não sei se é uma percepção minha,
ativou também, deixou você mais vulnerável, né? Mas a vulnerabilidade e deixou você mais forte, né? Muito. Esse lance da percepção é engraçado, porque eu sempre fui acelerada. Sempre. Eu também sou. E meu marido falava, Cássia, às vezes eu tinha uma ideia nova, eu passava com meu marido e falava, João, olha só essa ideia. Ele falou, Cássia, vai correr. Depois que você correr, a gente fala. Aí eu ficava brava na hora, depois falava, ele ia aí? Eu falei, não, realmente, eu já pensei, não quero mais. Mas o que me ajudou? Quando a gente é muito acelerada, a gente não percebe. E tá tudo ali. Então você gasta mais energia. A pessoa que quer dar certo na vida, né? A gente que quer dar certo todo dia, você fica acelerado. Mas não é assim, não. Você tem que perceber o que está acontecendo. Até nas conexões. As oportunidades estão ali. Só que se eu não tenho repertório e se a minha percepção é baixa, eu gasto mais tempo para chegar lá. Passa também, né? Você nem perde o timing. Legal. Eu queria falar sobre os hobbies. Você tem a Sabrina falou, né, da maratona e Campo Grande não, né, o Mato Grosso do Sul tava precisando da maratona. Obrigado por isso, inclusive. Porque eu lembro que quando eu tava treinando pra fazer Ironman, não tinha, assim, uma maratona. Eu não lembro de ter uma maratona. Tinha a corrida de reis, se não me engano, mas depois ela parou de acontecer e não aconteceu mais. Corrida é um hobby. Eu queria falar sobre seus hobbies, essas coisas que você gosta de fazer, que a Cássia gosta de fazer. Né? Você falou de leitura. Corrida é um? Corrida é um. Vamos explorar esse lado aí. Não era, porque eu era bem sedentária antes de casar, mas se tornou um hobby e, assim, eu acho que a corrida, ela trabalha o físico e o mental, né? Esse é o grande... E faz em qualquer lugar. Você viajou, não tem desculpa, não. Você pode pôr seu tênis e correr. Aqui vai juntando, né? Você tá na cama, você abre o Instagram da Sabrina, você já quer correr, já sai correndo. E contagia, vicia, né? Contagia. Eu tava num café da manhã com o patrocinador da prova e ele falou isso. Ele falou, a corrida vicia. São os vícios bons. Se você olhar alguns psicólogos, né, falando sobre os vícios, o ser humano ele tem tendência a ter vício. É uma questão do nosso cérebro, do ser humano. Então, você tem que buscar os vícios bons. Porque daí você acaba não entrando em furada, vamos dizer assim, né? E a corrida é um deles, com certeza. E da onde que surgiu essa ideia, né? A prova de Bonito, né? É uma prova super, super tradicional, já há anos, né? E agora a maratona, da onde que você pensou, nossa, vou construir uma prova de corrida. Conta pra gente como que foi esse insight. A minha formação base é do turismo, né? Então, eu tenho agência e hotel lá em Bonito. E Bonito, apesar de ser um destino hoje conhecido internacionalmente, a gente sofre muito com a sazonalidade. Mais ainda antes do voo, agora também já melhorou bastante isso. O que é isso? A gente tem períodos de baixíssimo fluxo de turista. E aí, sempre existiu uma discussão assim, vamos aumentar o número de visitantes. Né, vamos diminuir as regras. Tem muita regra, então por isso que a gente tem que baixar o preço, né? Tem a questão do preço que é bonito. E aí eu sempre... Mas como que vai diminuir? Porque nós estamos falando de um ambiente natural extremamente frágil. Bonito, ele tem a questão do calcário, das tufas calcárias. Então, ele realmente é um ambiente... Por que tem aquela regra de visitação por dia e por horário? Porque aquele ambiente não comporta mais gente naquele mesmo momento sem danificar. Então, a engenharia que foi feita ali do voucher único, ela é modelo para fora do Brasil, né? Eu falava, gente, a gente não tem que aumentar o número. Nós temos que criar atrações para o período de baixa. Então, se você vai num destino como Gramado, por exemplo, que tem um calendário de eventos fortíssimo, né? O que ele faz? Ele criou os eventos. Então, qual é o período que eu tenho menos movimentação turística? Eu tenho um evento ali que vai atrair aquele público. Eu comecei a correr. E 2013, eu fiz 2014, comecei a correr em 2013. 2014 eu fui fazer a meia maratona de Las Vegas. Uau! A hora que eu cheguei lá, fiquei louca. 40 mil pessoas na prova. A cidade lotada de corredor, aquela energia maravilhosa. Falei, gente, o Bonito precisa de um negócio desse. Fazer uma prova dessa em Bonito. Aí conversei com os empresários de Bonito e tal. Vamos fazer essa prova em Bonito. Claro que não era a meia maratona de Las Vegas, né? Só que então a corrida de Bonito, a Bonito 21K, surgiu dessa necessidade da gente criar um produto para a baixa temporada de Bonito. E a primeira edição teve 176 pessoas. Você imagina a engenharia, a dificuldade da gente fechar uma estrada, de convencer as pessoas. O que é isso que está acontecendo? Esse povo correndo na rua. Ninguém fazia corrida em Bonito. Era uma coisa assim, parecia o bando de extraterrestre ali. Mas foi a persistência que fez dar certo. Que legal. E depois da maratona?
Aí a gente começou a dar certo, a gente já teve a maior edição de Bonito, foram 2.050 atletas inscritos. A gente teve uma movimentação de 8.000 pessoas na cidade. Então deu certo, movimentou a economia, né? As pessoas gostam da experiência. Vem gente de fora, né? Vem gente de fora do estado conhecer, a gente conseguiu encaixar. E aí, seguindo essa mesma linha da questão do turismo, eu sabia que Campo Grande tem essa dificuldade de ter produtos turísticos, né? Nós temos uma cidade lindíssima, né? Que todo mundo que vem para cá sai daqui apaixonado. E a gente pensou em fazer a maratona. Só que a maratona, para fazer ela em Bonito, pelo percurso de 42, ele ficava meio inviável, né? Pela questão de fechamento. E também tem outro detalhe, a gente tem que ter rede hoteleira suficiente para comportar a parte de voos, porque é uma prova que ela tem uma visibilidade nacional, né? Tem internacional, né? Você falar as majors lá fora, ela tem uma visibilidade muito grande. A gente falou, então vamos fazer a maratona em Campo Grande. E aí que veio a ideia, então, da prova, que essa ideia já tem uns 4 anos que ela vem sendo pilotada, pra gente poder conseguir fazer a primeira edição no ano passado. Legal demais. Você falando assim, eu lembrei do negócio. Você já tava comendo uma cueca virada na padaria. E aí tava tão gostosa, assim, tinha acabado de sair. Você come esse tipo de coisa assim, tá vendo? Comi. Como é que e aí pode? tava tão gostosa, ela falou assim, acabou de sair. Aí eu falei, comi. Aí levei uma pra casa, eu falei, me dá mais uma que eu vou levar pra casa. O professor Clóvis de Barros Filho, ele fala que quando você tá num estado de felicidade, né, você sente aquele momento, você quer compartilhar isso. Eu acho que você sentiu muito isso na Maratona de Las Vegas. Você falou assim, cara, Bonito tem que ter um trem desse, né? E você levou. E quando a gente gosta tanto de uma coisa, a gente acaba compartilhando essa coisa. E isso é muito legal. Isso... Eu falei, cara, quando a gente gosta muito de uma coisa, ou quando a gente sentir essa felicidade, você tá assistindo uma aula, você vem, posso trazer minha mãe para assistir essa aula amanhã comigo? Né? É compartilhar. Muito legal essa história. E a gente estava falando da maratona, certo? Na maratona de Bonito. Não ficou só na corrida, né? Ficou também no ciclismo. Eu treinei um tempo, sabia? O Iron Dead muito foi por causa disso. Eu falei, queria fazer um Iron Man. Aí comecei a fazer, menino. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui é pesado, hein? Eu queria fazer. Eu falei, vou esperar um pouquinho, porque você tem que fazer muitos acordos aqui que você falou, né? Fazer muitos acordos com todo mundo que tá em volta, né? É um comprometimento não só meu, mas de muita gente. E eu sei que lá também, na Maratona de Bonito, tem o ciclismo. É uma relação... É duatlon? Dá pra fazer o duatlon? Dá pra começar? É isso ou não? Na verdade, é assim. Essa ideia de fazer o evento da corrida veio, então, da questão da baixa temporada, né? De Bonito. Só que, assim, eu não tinha experiência com eventos, né? A gente começou a fazer, tinha um parceiro na época que mexia com a parte da organização da prova, e a minha parte era falar com a cidade, era fazer os arranjos, vamos dizer assim, né? E aí eu fui entendendo como é que funcionava, qual que era a necessidade do atleta, como atleta também correndo, o que as pessoas esperavam da prova. E a gente queria ter muita experiência, né? A gente não queria ser mais uma prova. A gente queria fazer uma prova que as pessoas fossem se divertir. Eu falo assim, quando você faz uma coisa, fazer bem feito o negócio, né? Então a gente foi pesquisando, vendo outras provas fora do Brasil e tal. Então a prova que começou num dia, que era só a corrida, a gente ampliou para fazer uma feira. Né? Então, hoje o evento ele tem 3 dias, sexta, sábado e domingo. A gente começou a fazer uma feira de material esportivo ali na praça, que é aberta ao público, já tivemos shows ali, depois da pandemia a gente ainda não voltou, não tivemos shows sim. Tem os shows para poder atender as pessoas também que estão circulando pela cidade, né? Não é só o atleta que está inscrito. E aí a gente teve a ideia, porque o que acontece? A gente tem a parte dos custos. O custo de um evento desse ele é muito alto, ainda mais um evento no interior do estado, onde você leva toda a montagem de fora. Sim. E a gente foi entendendo o que a gente agregava de experiência para o atleta, para o participante, e conseguia também fechar a conta em custos. E aí, na pandemia, começou muito o ciclismo. Comecei a ver as pessoas pedalarem e tal. E eu, particularmente, quando vou tocar alguma coisa, eu gosto de saber como é que é. Eu falei, por que a gente não faz uma prova de ciclismo junto? Comecei a conversar com alguns ciclistas. Tanto que a gente começou também 1 ano antes de conseguir lançar. Eu conversando com o ciclista, ele começou a falar, Cássia, porque tem que ter o pelotão, porque... Eu falei, gente, esse negócio é completamente diferente da corrida. Tipo assim, é esporte. O cara que olha de fora, é tudo esporte. Não tem nada a ver, a linguagem é outra. A forma de organizar, porque lá a gente faz uma prova longa. Hoje tem a prova de ciclismo em Bonito, ele é um ciclismo de estrada. O que é isso? Você pode participar com a bicicleta road ou a bicicleta speed, que é a bicicleta de pneu fino, e também com a mountain bike. Mas o circuito é 100% estrada, asfalto. É na estrada que liga Bonito a Bodoquena. A gente tem um percurso curto que é de 53 quilômetros e o percurso longo que é de 121 quilômetros.
Então, é um percurso desafiador, tem uma altimetria alta, pega muito vento ali. Não é uma prova para quem nunca começou a pedalar ontem, vai pedalar hoje, não. É uma prova para quem já está treinando. Até a prova curta, que é de 53, a pessoa já tem que estar com um certo nível de treino. Dá tempo de começar agora para fazer a prova em dezembro? Dá, mas você tem que treinar. E aí eu comecei a pedalar. Porque eu falei, cara, como é que é esse negócio? Aí eu comecei a pedalar, entender como é que era, é tudo diferente, né? É a roupa, é a bicicleta. A gente, quem não pedala viu o pessoal de roupa de ciclismo, a calça com a bundinha lá. Eu comprei uma dessa. Tem uma almofadinha, né? Do bumbum. O cara começou a pedalar ontem e já comprou todo esse traje. Tipo, a gente tem mania de criticar, né? Pelo amor, nunca mais. Não vai, mas é porque é uma necessidade, né? E quem não... É a questão da crítica, né? Você criticar algo que você não sabe. Aí comecei a pedalar tudo pra entender. E aí a gente fez essa prova que tá acontecendo, porque conforme foi passando dos anos, a gente foi entendendo mais. Então hoje a gente tem um canal de comunicação separado, porque a gente entendeu que quando a gente falava de ciclismo pro público da corrida, o pessoal arrepiava, falava, opa, isso aqui é corrida ou é ciclismo? Entendi. Ou a gente queria se comunicar com o ciclista, não, mas essa prova é de corrida, não é de ciclismo. Então a gente separou os canais de comunicação para ter uma linguagem e um conteúdo que fosse de interesse maior desse participante. Então foi um desafio, tem sido ainda, mas esse ano a gente já vai fazer a 4ª edição. Hoje já ouvi falar assim, é a melhor prova de ciclismo de estrada do Mato Grosso do Sul. Então é aquela hora que todo o trabalho ele é recompensado. Né? Que legal. E nesse sentido desses detalhes, né, de experiência do cliente e tal, a Maratona de Campo Grande também vai ter algumas coisas diferentes, né? Conta pra gente esses detalhes. Inclusive, ela entrou no circuito nacional, acho que quem correr vai poder pontuar. Como que Esse ano a gente vai homologar o percurso da maratona. Isso quer dizer o quê? Que ela é uma prova aferida pela Federação de Atletismo. E quem correr a maratona vai poder pontuar o atleta, né, no ranking nacional. O atleta tem que estar registrado na Confederação Brasileira e vai valer pontuação para o Bolsa Atleta. Olha. Então, é aqui que a gente quer com a prova de Campo Grande, né? A gente quer posicionar, a nossa meta é posicionar a prova entre as maiores provas do Brasil. A gente quer estar no calendário mesmo dos grandes eventos. A gente já está no ranking das maratonas da Contrarrelógio, né, que é um periódico aí já antigo do atletismo, e a gente quer, então, ser visto, né, trazer Campo Grande para esse cenário. E aí a gente traz de novo a experiência. Então, eu me baseio muito no planejamento das provas com as principais provas do mundo. Até esses dias, meu marido teve a Maratona de Londres, né? Ele escutou eu falando no telefone, falou, o que você está falando? Eu falei, eu tô falando com a empresa de medalha, que eu falei para eles que a gente quer basear na medalha de Londres. Ele falou, você, que é isso? Eu falei, ué, a gente quer ter as melhores referências, né? Somos iguais? Ainda não, mas quem sabe, né? Então, a Maratona de Campo Grande, ela também é 3 dias de evento. A gente vai montar a cidade da maratona, ali no Alto da Afonso Pena, e a gente vai ter ali a entrega de kit, vai ser 100% ali na cidade da maratona. Vai ter uma feira de material esportivo, né? As empresas estão todas convidadas. Quem tiver interesse em participar é só fazer contato com a gente lá no Instagram da Maratona. Vai ter a parceria com a Brasel para trazer os bares e restaurantes. Vai ter as palestras, os shows. Que é o quê? A gente quer que as pessoas vejam o esporte. Então, eu vou lá pegar meu kit, leva sua esposa, leva seu filho para ele ver. Porque não tem. A pessoa, quando ela vai e ela sente aquela energia, dificilmente ela não queira participar com a gente. A prova Kids vai ser no sábado à tarde, que é justamente para os pais poderem levar as crianças e... Porque assim, aí é a experiência como atleta, né? Você tá do outro lado. Quando é no dia da prova, fica mais corrido, né? Porque se é antes, você tá ali preparado para fazer a prova. E se for depois, você tá cansado, às vezes você já foi embora. Então a gente faz a prova um dia antes para poder curtir aquele momento em família mesmo. Legal. Então vai ser na parte da tarde. E no domingo, às 6 da manhã, a gente faz a largada da maratona, meia maratona e 7 quilômetros, com a sequência da premiação, tudo ali na cidade da maratona. Legal demais, gente. Fiquei com vontade de fazer. Eu vou. Eu vou estrear. Eu Vou vou correr a minha primeira meia maratona. 21 km. Estou emocionada, sim. Se fazer uma cidade da maratona, gente. Vai ser legal. Você entra no ambiente, né? Total, cara. Imersão total. Você sabe que quando eu tive os gêmeos, né? Eu parei. E quando eu voltei, que eu corri a primeira prova ano passado, foi muito impactante essa energia da prova. É muito forte. De ver as pessoas ali conectadas e né, concentradas, assim. Então, vale a pena. Acho que quem tá aí, quem não se inscreveu, acho que ainda dá tempo, Cássia? Dá tempo, a gente tá no 4º e último lote, é maratonadecampogrande.com.br, dá pra fazer a inscrição, tanto do adulto quanto do Kids. Legal.
Essa atmosfera você vai correr mais. Eu vou lembro estar lá. Rapaz, eu lembro uma vez eu treinando bastante, mas eu falei, eu vou correr, mas não vou pegar pódio. Mas quando eu entrei numa atmosfera assim, ó, rapaz, quando eu vi, fiquei em segundo. Eu falei, show de bola. Muito bom. E é uma coisa que a gente fica... contagia, né? Não tem. Sim, cara. Você vê todo mundo, né, se esforçando ali, você vai no seu limite. E, putz, é muito legal, muito legal. Que bom. Já, ó, vamos fazer o seguinte, a gente já tá encaminhando pro final, né? Partindo pro fim, né? Ô, o Jô. Né? Mas enfim. Tá tão bom. Olhando tudo que a gente conversou aqui, né? Pra toda a sua vida, passar aquele filme assim, um momento que você achou mais desafiador em toda a sua vida, toda a esfera profissional, pessoal, qual foi o momento mais desafiador? Se é que tem um momento, você falou que teve vários perrengues, né? Na tua trajetória. Um momento mais desafiador. E se tiver um melhor momento também, um momento mais marcante, assim, putz, se eu olhar pra minha vida toda até agora, o que aconteceu, esse dia foi um dia que, assim, podia acontecer novamente. Você sabe, assim, pode ser até meio clichê, né? Mas a pandemia, ela marcou, acho que, as nossas vidas, né? E para mim, de forma pessoal, eu só tenho a agradecer, porque eu aprendi demais. Quando foi pra pandemia, que a gente fechou a loja física aqui de Campo Grande, e eu fui para casa e eu fiz alguns cursos, né? Voltei o conhecimento individual. A gente não parou de trabalhar nem um minuto. A gente ficou fechado 100 dias em Bonito, mas a equipe ficou trabalhando. E a equipe trabalhou, e a gente se motivou, e a gente pensava lá na frente, né? A gente falava, cara, isso não... Apesar de eu pensar, assim, enquanto planejamento até financeiro, eu me planejei para um ano fechado. Mas eu tinha certeza que ia ser menos. Tipo, sabe quando você sabe que vai dar certo o negócio? Então, assim, eu aprendi muito. Eu falo assim, quem passou pela pandemia numa coisa assim que foi muito rápida, né? E mexia com a saúde, porque daí não é só financeiro, né? A financeira você dá um jeito, você resolve, assim. Mais que seja uma coisa grande, mas a saúde você não controla. Tiveram muitas perdas, né? A gente não pode, como é que fala? Se omitir disso. Sim. Mas quem conseguiu ver os aprendizados, eu acho que não tem, assim, você já faz o que mais que pode ser pior que uma pandemia? Não existe. Então, qualquer coisa que vem daqui pra frente, eu falo, cara, isso aqui não é pior que o Covid. Eu faço essa reflexão direto. Falo, cara, isso aqui não é nada. Porque quem viveu o Covid é quase que você viveu a Segunda Guerra, né? Então, eu tenho isso muito forte. Ficou registrado como um ponto de força, assim, sabe? Quem conseguiu viver... A gente que tá aqui, que viveu isso, tem esse ponto de força. É aquela coisa da percepção, né? Que você falou, como a gente percebe as coisas que estão acontecendo com a gente e como que a gente vai agir a partir disso. Exatamente. Interessante. Eu queria te fazer uma pergunta no seguinte, Cassi. Eu entrei em contato quando a gente foi, né, ver para te entrevistar, e tem uma pessoa em comum, né, que trabalha com você lá no Hotel em Bonito, que é a Ariane, e ela falou, Sá, a Cassi é tudo o que ela fala. Tudo. Qualquer coisa que você escutar ela falando, ela vive, ela é aquilo. Então, eu acho assim que todo esse processo de mudança que você teve, toda essa jornada aí de se conectar mais com as pessoas, né? Isso é muito importante e não sei se você percebe ou não, né, o impacto que isso tem feito na vida das pessoas. Eu tenho acompanhado as suas lives lá na madrugada e é muito legal ver a reação das pessoas e não se preocupe com essa história das pessoas tirarem sarro, né? Porque nos Estados Unidos é muito comum você ter coach. Muito comum. Tem gente que tem 2 coach. Coach disso, coach daquilo. No Brasil, infelizmente, por conta de alguns profissionais aí que talvez não souberam lidar bem com o método, né? Criou-se essa atmosfera de sarro. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Nesse processo todo de evolução, porque sem você perceber ou não, você está deixando um legado. Que é despertar nas pessoas, é fazer com que as pessoas te escutem e falem, nossa, mas que esquisito, mas fiquem curiosas e voltem no outro dia para te ouvir, né? Então, se você pudesse deixar aí uma mensagem, e essa mensagem aparecesse aí, né, em todos os celulares do mundo inteiro, de propósito mesmo, de legado, o que você poderia falar pra gente, colaborar, e desde agora a gente já agradece muito, assim, foi muito legal o nosso bate-papo, mas manda aí alguma coisa interessante para alguém que tá ouvindo a gente, assistindo a gente e tá meio perdido aí Imagina que essa mensagem assim tô aqui, de repente vai aparecer no celular. Se eu ligar a TV, vai aparecer a mensagem. Vai cancelando por 1 minuto, vai aparecer a mensagem que vai impactar. E responsa Isso daí. aí. Né? Você sabe que eu acho que uma virada de chave que eu tive agora, recente, e que tem mudado demais minha vida todos os dias, é a conexão com Deus.
Eu acho que eu sempre fui sou uma pessoa de formação religiosa católica, né? Meus pais são católicos, mas eu confesso que eu não tinha conectado ainda. Eu sempre conversei, né? Mas eu não tinha me conectado realmente. E a partir do momento que eu consegui fazer essa conexão, mudou tudo. Porque na simples mensagem que fala que você é imagem e semelhança, você tem tudo. Né? Então, o que é mais que você precisa? É do recurso financeiro? E com isso eu também aprendi que a questão do recurso é a sua capacidade, né, de transformação. Porque se a gente pensar só no bem material, que aqui nesse plano que a gente está faz muita diferença, e se tirarem ele de você? Hoje, nessa jornada toda, que eu falei que às vezes a gente tem vontade de desistir, teve momentos que eu fiquei com medo de perder as coisas, né? Ou às vezes de uma coisa que deu errado. Mas hoje eu perdi esse medo. Então eu acho que quando você acessa essa conexão e você aceita, porque não é você receber se você já recebeu, então é você aceitar. Então, quando você aceita que você realmente é a imagem e semelhança de Deus, que você está aqui com esse poder todo, acabou. Então não tem mais medo para nada. É tão simples que as pessoas não acreditam, né? E o segredo está no simples. Eu tenho começado a falar agora, é o simples que funciona. É simples, não tem milagre. Claro que vai ter trabalho, né? Ninguém tá Quando você acessa esse poder, não quer dizer que você não tenha que fazer. Mas você é o responsável. E se você parar para pensar que tem pessoas que nasceram em situações de família diferentes, né? Alguns tiveram problemas na família e tal. O que vai diferenciar? Ah, não, mas a pessoa ela teve acesso, teve condição ou não. Tá, mas e aquela quantidade que não teve e mesmo assim conseguiu vencer na vida? Eu só falo que é conexão. Não tem coisa diferente. Se você puder ensinar isso, se eu pudesse ensinar, eu ensinaria isso. Por quê? Porque se você ensinar que a pessoa tem esse poder, acabou. Porque se você ensinar um ensinamento específico, aquilo fica ultrapassado, né? Evolui. Ah, então e a hora que ultrapassar? Não vale mais? Mas o seu conexão é eterna. Ó, vamos ver se eu prestei atenção na live hoje cedo. Ela ensinou hoje como ser feliz. E aí o que eu anotei lá foi o seguinte, que a gente tem que saber quem a gente é, né? Não ser vítima, a gente ser protagonista, governar todas as áreas da nossa vida. E tinha uma terceira coisa. Que é um estado, né? Ah, a mente. A mente é a primeira. Por que isso? Porque o pessoal confunde felicidade com alegria, né? Quando você depende de um acontecimento externo para ser feliz, o que você fez com o seu poder? Você deu na mão do outro, né? Você deu na mão do outro o poder de governar a sua vida. Então, quando a gente está falando de governo, de ser protagonista, é você decidir. Não, mesmo com esse BO aqui, eu vou ser feliz e vou tentar achar uma alternativa. Mas quem manda disso aqui sou eu. E aí a gente muda o jogo e a gente é muito feliz, bom, né? Muito bom. Legal. Gente, incrível bate-papo. Adorei. Eu espero que você tenha gostado também. Muito. Vou abrir um espaço. Como é que a gente acha, como é que a gente segue a Cassilane para assistir as lives e ter um pouco dessa energia todo dia, né? Começar com essa energia muito boa. Eu tenho feito esse trabalho no Instagram, né? Que é o @Cassilene. Por acaso eu tenho o meu nome disponível ali, né? Tipo que não tem um nome muito comum. Cassilene é com K, Kassilene. E toda terça e quinta eu tô fazendo a live das 5 da manhã. É 20 minutinhos ali de uma reflexão que eu trago. O pessoal pode comentar, pode bater papo e a gente troca ideia. Legal Vale demais. muito a pena, eu sigo a Cassi, tenho aprendido, tenho compartilhado e a gente fica muito grato também. Eu sei da tua agenda super corrida, né? Mas a gente fica muito feliz e hoje a gente não teve o nosso amigo aqui, Pois o Júnior, ele tá com um probleminha de saúde, probleminha. mas melhoras aí, amigo. E a gente se vê no próximo podcast. Ele com certeza vai assistir, vai compartilhar muito esse episódio aqui, que foi demais. Aprendi muito, anotei muito, eu sempre anoto, né? Mas anotei muito. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar a sua E vida. sucesso na maratona e sucesso em todos os seus A projetos. gente vai estar lá. Tá todo mundo convidado. A gente vai estar lá. Legal, beijo. Tchau, Cassi, gente. Esse foi o valeu. NovoCast.